sei que assim como eu, você entrou nesse vídeo e você também deve ser incapaz de traduzir em palavras tudo que você sente dentro de você, dentro do seu coração. E às vezes você acaba permanecendo em silêncio e se escondendo de tudo. Mas esse vídeo é pra descobrir você, pra tirar você um pouco dessa toca, desse buraco que você criou e se enfiou lá dentro. Eu espero que, após esse vídeo, você possa, pelo menos, ser capaz de se mostrar um pouco. E não pro outro, mas pra si mesmo. A gente fica adiando a nossa felicidade todos os dias. E essa sensação de que a felicidade tá a um sonho, a um objetivo, a uma conquista de distância, nos causa muita ansiedade. A dor do luto é o amor que fica e não sabe pra onde ir. Eu vi essa frase no canal do Dylan, em um vídeo que ele postou há um tempo. E eu acho que isso diz muito sobre tudo o que eu quero falar aqui. O fato de se importarem mais com os outros do que com elas mesmas é algo muito lindo no papel. Mas na vida real, se você não tomar cuidado, vira algo muito grande, que dói muito mesmo. E fica insuportável. Você sente tanto pelas pessoas ao seu redor e por você mesmo você não sente nada. E isso é simplesmente torturante. Eu queria ser capaz de conseguir traduzir em palavras tudo que eu sinto aqui dentro. Mas eu acho que isso é meio impossível, então eu vou tentar descrever pelo menos algumas coisas, mesmo que seja algo bem difícil. Eu sei que assim como eu, você entrou nesse vídeo e você também deve ser incapaz de traduzir em palavras tudo que você sente dentro de você, dentro do seu coração. E às vezes você acaba permanecendo em silêncio e se escondendo de tudo. Mas esse vídeo é pra descobrir você, pra tirar você um pouco dessa toca, desse buraco que você criou e se enfiou lá dentro. Eu espero que, após esse vídeo, você possa, pelo menos, ser capaz de se mostrar um pouco. E não pro outro, mas pra si mesmo. Espero que você possa ser um pouquinho mais gentil consigo mesmo depois desse vídeo. Eu sempre costumo dizer que eu odeio ser muitas coisas. Eu às vezes digo que eu odeio ser de humanas, ou então que eu odeio ser boa naturalmente em coisas que para as pessoas que não têm a mesma facilidade que eu é difícil, mas eu queria muito ser boa naquilo que elas têm facilidade. Acho que ficou meio confuso, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que eu odeio ser boa naturalmente em literatura. Por exemplo, eu odeio não estudar para uma prova de literatura e ir bem, mas estudar por horas e horas e me cansar muito para uma prova de matemática, por exemplo. E mesmo assim não conseguir nem tirar a nota mínima, nenhuma nota na média ou acima. Eu costumo dizer que eu odeio isso. Também costumo dizer que eu odeio amar poesia. Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais queria nesse mundo era gostar de matemática. Ou química. Essas matérias que eu não tenho tanta facilidade, sabe? Também digo muitas vezes que eu odeio conseguir entender o sentimento das outras pessoas. Eu costumo dizer que eu odeio muitas coisas. Mas no fundo eu só quero dizer que eu odeio ser eu. Mas na verdade, isso não é 100% um fato. Não é 100% verdade. Porque eu amo ir bem em literatura mesmo não estudando. Mesmo eu querendo muito ir bem em matemática. Eu também amo amar poesia porque eu criei uma sensibilidade incrível. E eu amo conseguir ter essa compreensão, essa interpretação de texto. Eu prefiro saber interpretar textos e ter uma sensibilidade e conseguir entender a dor das outras pessoas a entender uma conta de equação matemática. Nada contra aqueles que entendem, é claro. Mas eu amo isso. Eu também amo conseguir entender o sentimento das outras pessoas e conseguir ajudar elas. Mesmo que eu não consiga ajudar elas
caso o chuveiro delas quebre. Eu não consigo trocar a resistência, porque talvez eu não consiga calcular a quantidade de ohms que precise ter, ou o valor da resistência do chuveiro. Mas eu gosto muito de ser essa pessoa que eu sou. Mas é claro que levou muito tempo pra mim conseguir pensar desse jeito. E tá tudo bem, sabe? Você não precisa se amar ou conseguir lidar com tudo agora. Tá tudo bem você sofrer um pouquinho. Não precisa se desesperar, não pense que você tá atrasado e que a vida de todo mundo tá bem melhor que a sua, porque isso não é verdade. Acredite, hoje em dia a vida de todo mundo tá pelo menos um pouquinho ruim. E não que... não pra assustar ninguém, é claro. E não que isso seja algo completamente ruim, que isso é só minha opinião, não significa que é um fato verdadeiro. O sociólogo, o Sérgio Buarque, ele falou muito sobre isso. Os seres humanos, generalizando aqui, sermos seres muito quentes, sabe? Quentes no sentido de amar muito. Nós somos seres completamente sensíveis. É extremamente sentimental. Nós somos muito sentimentais. Eu falo isso por mim, tá bom? Lembrando que é tudo parte de uma experiência que eu vivi. Nossa essência coletiva, o nosso querer estar sempre repleto de pessoas ou em algum determinado grupo, ou querer sempre que as pessoas nos amem na mesma intensidade que a gente ame elas, ou que elas nos tratem e nos vejam da mesma forma que a gente vê elas. É uma coisa que é nossa, sabe? Mas que quando isso não acontece, machuca muito a gente. Às vezes pode ser uma ferida que se abre, que é muito difícil de cicatrizar. Mas se a sua ferida for muito profunda, talvez você precise buscar um pouquinho de ajuda. Eu tô com uma anotação da minha aula de filosofia aqui que eu fiz, que a gente falou sobre um assunto muito legal, que eu acho muito bacana de trazer aqui e que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Geralmente a gente fica naquele impasse de quando eu fizer isso eu vou ser muito feliz. Quando eu passar na faculdade, eu conseguir fazer aquela pessoa me amar. Quando eu conseguir tirar aquela nota naquela prova. Quando eu conseguir vencer isso. Quando eu conseguir fazer aquilo. Quando. A gente sempre fica adiando a nossa felicidade, sabe? A nossa felicidade depende de um objetivo a ser alcançado. Uma tarefa a ser cumprida. Um checklist em uma listinha do notas. Chega a ser engraçado, mas é meio trágico. Falo isso porque eu sou assim. A minha felicidade depende muito dos meus objetivos e dos meus sonhos. Às vezes eu sinto que se eu não conseguir aquilo e se eu não alcançar, eu vou me decepcionar tanto comigo mesma que eu vou entrar em um abismo muito profundo. E não é só porque eu decepcionei todo mundo ao meu redor, mas sim porque eu vou me decepcionar mesma. E isso acaba trazendo um peso muito grande nas nossas costas, que não é justo a gente carregar. Não é justo você se cobrar tanto assim. Sabe, a vida é muito curta pra ser levada a sério. A gente tem que saber lidar com todas essas coisas que acontecem de uma forma mais leve. E não ficar se pesando tanto se alguma coisa dá errado na sua vida. Eu não digo na questão de, nossa, levanta, não pode sofrer. Não, a gente tem que sofrer sim. Eu digo na questão de a minha vida vai acabar se eu não for bem naquela prova. Ou se aquela pessoa me abandonar, a minha vida vai acabar. Deu um gatilho, você deu um gatilho em mim aqui. Tô precisando repensar. Eu acho que esses conselhos servem muito pra mim, mas será que eu vou seguir eles? Brincadeira, gente. A gente fica adiando a nossa felicidade todos os dias. E essa sensação de que a felicidade tá a um sonho, a um objetivo, a uma conquista de distância, nos causa muita ansiedade. E eu digo isso por experiência própria. E essa ansiedade gera muitos sentimentos ruins. Minha aula de sociologia hoje, eu não sei se é sociologia ou filosofia, mas a gente viu uma coisa muito legal. A gente estava estudando sobre Hegel. Vocês não precisam saber de nada e eu prometo que eu não vou entediar vocês. Mas a gente estava vendo uma coisa muito bacana, que a gente estava falando sobre consciência. A nossa consciência, ela pode tirar a gente de uma dor muito profunda e trazer muitas felicidades, mas ela também pode colocar a gente em um abismo muito grande, muito profundo, em um vazio muito profundo. E geralmente não é porque a gente quer, é porque a nossa consciência fez isso. Talvez até mesmo como um meio de proteção.
Hegel, ele diz que a nossa consciência tem várias etapas. Resumindo aqui, falando de uma forma bem grotesca, só para dar para entender e traçando um pouco, trazendo para minha opinião. Não que tenha sido exatamente isso que ele tenha falado, mas eu traduzi para mim como isso. Quando a gente é capaz de identificar que nós somos nós. E às vezes essa incapacidade de dizer quem sou eu, ela gera uma crise existencial muito grande. Quando a gente consegue distinguir que nós somos nós, isso se torna uma consciência infeliz. Infeliz justamente pelo fato de que a gente começa a entender todos os nossos limites. A gente entende que daqui pra frente, a partir dali, não dá mais pra mim. Que eu não consigo, porque aquele é o meu limite. Esse é o meu limite. E isso é uma coisa ruim, porque às vezes a gente não consegue lidar tão bem com esse limite. Às vezes eu estudo muito para uma prova, por exemplo, de matemática, e eu tiro um 8. Não foi um 10. Mas aquele é meu limite. Eu estudei muito e eu não vou conseguir passar. Mas pelo menos eu consegui tirar um 10 em literatura, gramática e história. Percebe? Eu fui muito bem em muitas coisas, mas aquilo, o meu limite, eu não fui e eu fiquei muito mal. Você percebe que é incapaz e você fica muito mal com isso. E uma forma da gente conseguir ficar bem com nós mesmos é a partir do saber absoluto. Eu acho que o próprio nome já diz que é uma coisa muito difícil de ser alcançada, né? Mas, em teoria, o saber absoluto seria mais ou menos a capacidade de conseguir entender que eu tenho os meus limites, mas eu consigo viver com isso, sabe? Tá tudo bem. As pessoas, elas são boas em certas coisas e em outras não. Eu consigo entender isso agora, mas foi muito difícil pra mim. Eu levei anos pra conseguir entender isso. E talvez você leve anos pra conseguir entender todos os pensamentos e sentimentos que você tem. Talvez leve muito tempo pra você entender o porquê você se sente tão triste assim. E o porquê às vezes você não consegue sentir pelo menos um resquício de felicidade. Mas você vai entender. E caso você não consiga entender sozinho, procure uma psicóloga. Nós temos que ser menos cruéis com nós mesmos. A gente é tão bom com todo mundo ao nosso redor, com todas as pessoas, e a gente esquece de ser bom com nós mesmos. E você merece o seu amor mais do que qualquer outra pessoa. Talvez você não perceba isso, mas você vale muito a pena. Se você tá aqui, você é uma pessoa que vale muito a pena. Todo mundo. Todos nós somos seres amáveis. O que define a nossa capacidade de ser amável é como a outra pessoa nos vê e como nós mesmos agimos. E quando somos pessoas intensas demais, significa na verdade só que nós somos pessoas amáveis demais. Mas a gente tem que saber lidar um pouco com isso, porque não é só porque a gente é amável demais que todas as pessoas vão nos amar. Tá tudo bem. Porque essa nossa necessidade de ser amado às vezes nos leva a lugares terríveis. Então, antes de tentar amar todas as pessoas ao seu redor, tente amar a si mesmo. Eu sei que não é uma coisa fácil, é muito fácil falar aqui, mas comece simplesmente tentando encontrar um hobby ou tentando encontrar aquelas coisas que você é bom. A dor do luto é o amor que fica e não sabe pra onde ir. Eu vi essa frase no canal do Dylan, em um vídeo que ele postou há um tempo. E eu acho que isso diz muito sobre tudo o que eu quero falar aqui. Talvez esse vazio tenha vindo do excesso de emoções que você sente, da intensidade de todas elas, mas você sente tanto e todas essas emoções não sabiam pra onde elas iam de fato. E elas acabaram se juntando e formando uma pedra muito grande que quando caiu dentro de você, ela afundou. E ela fez um caminho, porque ela foi afundando. E até chegar lá no fundo, onde elas realmente estão, o trajeto todo é oco. Tudo em volta dela é oco.
Tudo em volta dela é vazio. Até você conseguir atingir, chegar nessas emoções de novo, você tem que passar por um abismo, um vazio muito grande. E eu espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma.